galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu tenho certeza que você, quando entra naquela dieta de emagrecimento, não tô dizendo uma restritiva não, uma reeducação alimentar mesmo, fica muitas vezes em dúvida do que se pode comer, do que não pode, apesar de, numa reeducação alimentar, ter um equilíbrio, poder comer de tudo, sempre surge aquela dúvida. Eu vejo pelos meus pacientes, eu vejo pelos seguidores do Instagram. Então, vem comigo que eu vou te mostrar alguns alimentos que não podem faltar de forma nenhuma na sua alimentação. Todas essas frutas oleaginosas, elas são muito boas mesmo. Sabem por quê? Porque, primeiro, elas contêm muita fibra. A fibra é muito importante para te dar saciedade, para você não ficar com aquela fome, que muitas pessoas passam e acham que é normal passar fome no meio de uma reeducação alimentar. Outra coisa, elas contêm muitas vitaminas e minerais. E não só isso, elas contêm um lipídio que é muito bom para o nosso organismo, que é o ômega 3. Elas são ricas em ômega 3. Esse ômega 3, ele tem um poder anti-inflamatório muito grande. E numa obesidade, num sobrepeso, nós temos inflamação generalizada no nosso corpo. Tem produção do que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, é por isso que se fala que a obesidade é uma doença inflamatória. Então, eles têm um potencial enorme para te ajudar com relação a isso. E ainda te deixar sem fome. Olha que coisa boa. Então, me promete, na sua próxima lista de compra, eles vão entrar, né? Eles também são muito fáceis de serem achados no mercado, em loja de produtos naturais. Tem lojas que já vendem ele com alguns gostinhos diferentes e não tem nenhum problema você consumir aqueles gostinhos diferentes de vez em quando para variar a sua alimentação, para ter um sabor diferente, algo que você goste. Eu percebo muitas pessoas que gostam desse tipo de alimento, mas não consomem. E aí eu pergunto, por que não consome? A pessoa não sabe me explicar. É muito comum isso, é muito comum mesmo, pelos meus pacientes, pelos seguidores no Instagram. Muita gente que eu conheço também vem me perguntar o que comer durante os lanches. Eles são perfeitos para lanche. A dupla mais querida do brasileiro, de norte a sul do Brasil, apesar de termos alimentações muito diversas em cada região, todas têm um consenso do arroz com feijão. Ele é muito consumido pelo brasileiro e aposto que você, quando entra em dieta, acha que tem que retirar ele, não é? Mas não, essa é a dupla perfeita, porque ele te dá o aporte de vitaminas e minerais muito bom. Vitaminas do complexo B, minerais do tipo ferro, zinco. Então, eles são muito bons com relação a isso. Mas não só isso. Eles têm fibras que são muito boas para saciedade, são muito boas para quem tem colesterol alto, diabetes ou pré-diabetes, porque vai diminuir a absorção de todos os nutrientes que estão em excesso e que prejudicam esse tipo de doença. Fora que eles possuem um aporte de aminoácidos perfeito para o nosso organismo. E aí, o que isso quer dizer? Os aminoácidos, eles são precursores de proteína, ou seja, eles produzem, a junção deles produz uma proteína. E são as proteínas que são importantes para o nosso músculo, para a nossa imunidade, para as enzimas, funcionamento de todas as enzimas que existem no nosso corpo, que são muitas. E é por isso que quem é adepto à dieta vegetariana, à dieta vegana, consegue seu aporte de proteínas tranquilamente a partir de alimentos desses dois grupos. Eles são muito bons para isso. E já não bastasse todas essas coisas boas que o feijão com arroz tem, eu vejo que muitas pessoas tiram feijão com arroz no meio de uma dieta. Às vezes os dois, às vezes um só, principalmente o arroz. Gente, não precisa tirar. Eles podem ter calorias? Tem calorias, mas são calorias boas. Como eu já falei, olha quanta coisa que você vai ter ali por trás dessas calorias. O arroz tem carboidrato? Tem,
Mas no processo de reeducação alimentar é totalmente permitido você comer carboidrato em qualquer momento do dia. É só estar adequado, calculado. Existem muitos motivos pelos quais eu amo esse triozinho e uso muito com todos os meus pacientes. Primeiro, aporte de vitaminas e minerais. Cada um é rico em um tipo de vitamina ou um tipo de mineral. Então, você consumindo ali de vez em quando um pouquinho de cada, trocando, uma hora consome um, outra hora consome outro, você consegue esse aporte mais completo de vitaminas e minerais. Segundo motivo, proteínas. Eles são ricos em proteínas, eles, óbvio, não são como feijão e arroz, não são como um bife, mas eles têm uma quantidade de proteínas, de aminoácidos, né, precursores de proteína, ótimos. Então, a gente consegue ter uma quantidade de proteínas legais a partir deles. O terceiro e último motivo pelo qual eu uso muito e indico muito para os meus pacientes esse tipo de alimento, esse triozinho, né, maravilha, é porque é a quantidade de fibra. Eles têm uma quantidade de fibra elevada e, como eu já falei para vocês, as fibras têm todos aqueles benefícios e os pacientes relatam mesmo ajudar muito com relação a isso. Mas acredito que você, se não viu, não sabe também como usar, ou então às vezes viu, mas não sabe direito como usar, não é? Então, vou começar a listar aqui algumas formas de uso desses alimentos, começando pela chia. A chia é um grãozinho pequenininho. Como é que você pode usar ela? Adicionando na sua comida, adicionando numa fruta que você quiser comer de tarde, pode adicionar numa salada. Ela é muito boa e vai muito bem numa salada. E por ela não ter um gosto muito forte quando você coloca ela na comida, até se você quiser botar no feijão e arroz, pode, não vai ter nenhum problema. Eu sei que é incomum, as pessoas não costumam fazer isso. Mas não vai ser nenhum problema se você quiser adicionar ela no feijão e arroz. E ela é meio crocante. Então, para quem gosta de ter algo crocante na comida, ela é uma boa opção. Outra coisa, ela tem o poder de mucilagem. O que é isso? Esse poder é de formar uma espécie de gelatina quando colocada em água ou leite. E aí ela é ótima para um lanchinho da tarde em que você deixa ela de um dia para o outro na água ou no leite. Ela vai absorver aquele líquido. Na verdade, qualquer líquido, né? Mas eu sempre sugiro a água e o leite. Ou leite. E você consegue depois botar uma fruta nela e ela vai ficar com um gostinho muito bom. Vai ficar tipo uma gelatina com fruta adicionada. É uma ótima opção para lanche da tarde. E essa mucilagem que ela cria também tem muitas fibras. Ou seja, também cria uma saciedade, te dá saciedade. E aí você não fica com aquele lanche da tarde que você não comeu muito e você precisa comer mais. Você se sente bem nesse lanche da tarde com ela. E aí temos a linhaça. Como que a gente usa a linhaça? Nós podemos usar a linhaça como farinha. Então, simplesmente comprar ela em grãozinho no mercado e bater no nosso liquidificador, no nosso processador, até ela virar uma farinha. E utilizar essa farinha para fazer um bolo, para fazer um biscoito, porque é uma farinha rica em fibra, novamente. Então, é uma farinha muito melhor, uma opção muito mais indicada do que a farinha de trigo branca. Ela também pode ser colocada por cima da comida. Ela não tem muito gosto. Eu acho o gosto dela um pouquinho mais forte que o da chia. Não é muito, não. Não é nada que faça você não sentir o gosto do arroz e feijão, se você quiser comer, ou da salada. Se tiver um tomate, você não vai sentir o gosto do tomate, tá bom? Então, ela é muito legal para colocar por cima da comida também. Bem interessante. E se você deixar ela intacta e deixar ela num líquido, ela também cria essa mucilagem. Eu acho a mucilagem dela, a gelatina, a espécie de gelatina que ela faz, um pouquinho mais difícil de ser consumida. Não é tão fácil quanto você pegar e adicionar uma fruta, até porque ela é muito mais dura, ela é muito mais densa, tá? Mas se você também quiser, tiver essa opção, você deixa ela de um dia para o outro num líquido e quiser adicionar numa fruta, não vai ter nenhum problema. Você vai poder comer de qualquer forma, tá bom? É uma ótima
uma forma diferente de comer ela, mas de qualquer forma muito boa. E chegamos na aveia. Primeiro, eu quero desmistificar aqui de que a aveia engorda. Ela tem carboidrato? Tem sim, mas ela também tem muita fibra. E como eu já falei, esse carboidrato não vai ser totalmente absorvido. E ele ainda vai ser absorvido de forma lenta pelo nosso organismo. Então, é uma forma muito boa de se consumir carboidrato. Beleza? Vamos desmistificar isso, tá? E como que então nós podemos utilizar a aveia, né? Existem várias formas e eu inclusive quero que você me conte aqui se você já conhecia esses alimentos e se você tem o costume de utilizar eles, principalmente esse trio aqui que eu tô falando, porque eu sei que muitas pessoas até nem conhecem, tá bom? Então eu quero saber de vocês, vocês conhecem, não conhecem? E uma das formas que nós temos de utilizar a aveia é adicionando em fruta. Então, banana com aveia, mamão com aveia é muito consumido pela população. Muitas pessoas gostam e ela combina muito bem com esse tipo de alimento. Outra forma que nós podemos utilizar é adicionando em vitamina. Eu vejo muitas pessoas fazendo vitamina somente com leite e fruta. E aí, você adicionando aveia, você tem a mucilagem, porque ela também cria uma mucilagem. E tem uma saciedade, não fica somente líquido no seu estômago. E uma forma que eu vejo esquecerem muito de utilização dessa aveia, que é muito boa, é com relação ao mingau. A mucilagem que ela cria, ela na verdade cria muito mais quando ela vai no fogo. Então, se você pega essa vitamina e adiciona aveia e leva no fogo, você vai ter um mingau. E aí você pode ter um mingau de vários sabores, porque você pode adicionar sabor de fruta, você pode utilizar chocolate em pó ou cacau em pó e ter um mingau de chocolate. É uma opção ótima para as crianças, é muito diverso, você pode fazer vários sabores, não ficar só nos mesmos sabores. Então ela é uma ótima opção. E pensando com relação à fibra, a mucilagem que ela cria no fogo, você também consegue ter uma saciedade muito boa. Não somente porque é um sólido, mas é porque um sólido rico em fibras, que vai te dar essa saciedade maravilhosa. E agora eu quero saber de você. Tem algum alimento aqui que você não conhecia ou alguma forma de utilização que você também não conhecia? Me conta nos comentários e me promete, vai passar a usar mais esses alimentos, né? Eles são muito bons, um aliado enorme no processo de emagrecimento. Agora também não deixe de compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que também não conhecia esses alimentos. E me segue lá no Instagram, porque lá vai ter muito mais novidade para vocês, muito mais dicas.